Bem-vindos ao nosso vídeo sobre esportes no Brasil, paixão nacional. Hoje, embarcaremos em uma jornada fascinante pelo mundo dos esportes no Brasil, explorando suas raízes históricas, suas evoluções, suas características únicas e sua importância na vida dos brasileiros. Prepare-se para descobrir como o esporte se tornou uma parte essencial da cultura e do cotidiano brasileiro. Vamos explorar atrevidote esportes como futebol, vôlei, basquete, capoeira, natação, atletismo, surf, judô, boxe e muitos outros. Acompanhe-nos nesta jornada cheia de emoções, histórias e curiosidades. História e evolução. A história dos esportes no Brasil é rica e diversa, refletindo a mistura cultural do país. O futebol, introduzido no Brasil por Charles Miller no final do século XIX, rapidamente se tornou o esporte mais popular, unindo pessoas de todas as classes sociais e regiões. Clubes icônicos como Flamengo, Corinthians e Santos surgiram e ajudaram a formar a identidade do futebol brasileiro. O vôlei começou a ganhar popularidade nas décadas de 1960 e 1970, graças a um esforço conjunto de escolas e clubes que promoviam o esporte. A seleção brasileira de vôlei se tornou uma potência mundial, conquistando títulos olímpicos e mundiais. A capoeira, uma arte marcial brasileira que combina luta, dança e música, tem origens que remontam ao período colonial e foi desenvolvida pelos escravos africanos como forma de resistência e preservação cultural. Hoje, a capoeira é reconhecida como patrimônio cultural do Brasil. O basquete foi introduzido no Brasil nos anos 1930 e cresceu em popularidade, com a seleção masculina conquistando títulos importantes nas décadas de 1950 e 1960. O judô, introduzido por imigrantes japoneses, rapidamente se espalhou e o Brasil se tornou uma potência nas competições internacionais, com atletas como Aurélio Miguel e Rafaela Silva conquistando medalhas olímpicas. O boxe também tem uma história rica no Brasil, com nomes como Éder Joffre e Acelino Popó Freitas se destacando no cenário internacional. Éder Joffre, considerado um dos maiores pugilistas de todos os tempos, foi campeão mundial em 2 categorias de peso, enquanto Popó conquistou títulos mundiais em 2 categorias e é conhecido por sua trajetória vitoriosa. As décadas seguintes viram o Brasil se destacar em várias modalidades esportivas, com atletas brasileiros conquistando títulos mundiais e olímpicos. A criação de ligas profissionais e o aumento do investimento em infraestruturas esportivas foram fundamentais para essa evolução. Além disso, o papel da mídia na promoção dos esportes e a popularização de eventos esportivos contribuíram para o crescimento do interesse e da participação em diversas modalidades. Anatomia e características. Os esportes no Brasil são tão atrevidote quanto sua geografia e cultura. O futebol, com sua dinâmica intensa e tática, exige resistência, agilidade e habilidade técnica. Jogadores como Pelé, Zico e Neymar são conhecidos por sua habilidade de driblar, finalizar e criar jogadas em campo. O vôlei, com sua combinação de força e estratégia, requer jogadores altos e rápidos, com excelente coordenação e reflexos. A seleção brasileira de vôlei, tanto masculina quanto feminina, é conhecida por seu jogo rápido e eficiente. As artes marciais, como o jiu-jitsu e a capoeira, combinam força física com técnica apurada e uma profunda conexão cultural. O jiu-jitsu brasileiro, desenvolvido pela família Gracie, se tornou mundialmente reconhecido e é uma modalidade essencial no MMA Mixed Martial Arts. Anderson Silva, uma lenda do MMA, é conhecido por seu domínio no octógono e por popularizar o esporte no Brasil e no mundo. Cada esporte possui suas particularidades. No basquete, a velocidade e a precisão dos arremessos, assim como a resistência física para suportar o ritmo intenso do jogo, são fundamentais. Jogadores como Oscar Schmidt e Hortência marcaram época com suas habilidades excepcionais. No atletismo, provas como 100 metros rasos, maratonas e saltos exigem diferentes tipos de preparação física e técnica. João do Pulo, com seus saltos espetaculares, é um dos maiores nomes do atletismo brasileiro, conhecido por suas conquistas e recordes. Os esportes aquáticos,
como a natação e o surf, exigem uma combinação de força, técnica e adaptação ao ambiente. Nadadores como César Cielo e Thiago Pereira são exemplos de sucesso nas piscinas, enquanto surfistas como Gabriel Medina e Ítalo Ferreira dominam as ondas em competições internacionais. O boxe, por sua vez, exige resistência, agilidade e técnica apurada. Pugilistas como Éder Joffre e Acelino Popó Freitas são conhecidos por sua habilidade de nocaute e estratégias de combate, inspirando novos atletas a seguir seus passos. Mecanismos de defesa. A prática esportiva no Brasil enfrenta atrevidote desafios e ameaças, desde a falta de investimentos e infraestrutura até problemas relacionados à saúde e segurança dos atletas. O desmatamento e a poluição ambiental também afetam a prática de esportes ao ar livre, como a canoagem e o ciclismo. Além disso, a violência urbana e a desigualdade social são barreiras significativas para o acesso ao esporte em algumas regiões. Para proteger e promover o desenvolvimento saudável dos esportes, diversas iniciativas têm sido implementadas. Programas governamentais e ONGs trabalham na criação de espaços seguros para a prática esportiva, além de promoverem a inclusão social e a educação através do esporte. Projetos como Viva Vôlei e Segundo Tempo são exemplos de iniciativas que buscam democratizar o acesso ao esporte e desenvolver novos talentos. Leis e regulamentos também são importantes para garantir a segurança dos atletas, prevenindo abusos e garantindo condições justas de competição. A Lei Pelé, por exemplo, trouxe mudanças significativas na estrutura do esporte brasileiro, promovendo a profissionalização e regulamentação das atividades esportivas. A prevenção de lesões é um aspecto crucial. Treinamentos adequados, uso de equipamentos de proteção e orientação profissional são essenciais para evitar acidentes e garantir a longevidade na carreira dos atletas. A medicina esportiva no Brasil tem avançado significativamente, oferecendo suporte especializado para a recuperação e manutenção da saúde dos atletas. Centros de excelência, como o Comitê Olímpico Brasileiro, COB, e o Instituto de Medicina do Esporte, oferecem serviços de alta qualidade para atletas de elite. Habitat e distribuição. Os esportes no Brasil são praticados em atrevidote habitats, desde praias e florestas até grandes cidades e vilarejos rurais. O futebol é jogado em campos de várzea, ruas e estádios imponentes, refletindo sua onipresença na cultura brasileira. O Maracanã, um dos estádios mais famosos do mundo, é um ícone do futebol brasileiro e palco de grandes eventos esportivos. O surf encontra seu lar nas praias icônicas do litoral brasileiro, como Fernando de Noronha, Maresias e Saquarema. O vôlei de praia se destaca em locais como Copacabana e Ipanema, onde jogadores profissionais e amadores se reúnem para praticar o esporte. Nas regiões amazônicas, a canoagem e a pesca esportiva são atividades populares, aproveitando os vastos rios e lagos. Nas áreas rurais, esportes tradicionais como a corrida de cavalos e a vaquejada são populares, refletindo a cultura local. A vaquejada, apesar de controversa, é uma tradição enraizada no Nordeste do Brasil, enquanto as corridas de cavalo são um esporte de prestígio em estados como Rio Grande do Sul e São Paulo. As grandes cidades abrigam complexos esportivos modernos, com infraestrutura para a prática de esportes de alto rendimento. Clubes e academias são centros importantes para a formação de novos talentos, oferecendo treinamento especializado e recursos para a prática esportiva. Em São Paulo, o Parque do Ibirapuera é um exemplo de espaço urbano dedicado à prática de diversas modalidades esportivas, desde corrida e ciclismo até yoga e artes marciais. A diversidade geográfica do Brasil permite uma vasta gama de esportes aquáticos, terrestres e aéreos, cada um adaptado às condições específicas de cada região. As competições esportivas também são distribuídas por todo o país, com eventos locais, regionais e nacionais atraindo atletas e torcedores de todas as partes. O Rally dos Sertões, por exemplo, é uma competição off-road que atravessa diversas regiões do Brasil, desafiando pilotos e navegadores em terrenos variados. Espécies notáveis. O Brasil é berço de muitos atletas notáveis que se tornaram ícones em suas respectivas modalidades. No futebol,
Pelé e Zico são lendas que inspiraram gerações, enquanto Marta é um símbolo de excelência no futebol feminino. Jogadores como Romário, Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho também deixaram suas marcas com carreiras brilhantes. No vôlei, Giba e Sheila são exemplos de dedicação e sucesso, com múltiplas conquistas em campeonatos mundiais e olímpicos. O basquete brasileiro foi representado por lendas como Oscar Schmidt, Hortência e Magic Paula, que levaram o país a grandes vitórias internacionais. O atletismo brasileiro produziu campeões como Joaquim Cruz, que ganhou ouro nos 800 metros nos Jogos Olímpicos de 1984, e Maureen Maggi, que conquistou o ouro no salto em distância nas Olimpíadas de 2008. João do Pulo, com seus saltos espetaculares, é um dos maiores nomes do atletismo brasileiro, conhecido por suas conquistas e recordes. No jiu-jitsu, os irmãos Gracie são pioneiros que levaram a arte marcial brasileira ao reconhecimento mundial, com mestres como Elio Gracie e Rickson Gracie se tornando lendas. Anderson Silva, uma lenda do MMA, é conhecido por seu domínio no octógono e por popularizar o esporte no Brasil e no mundo. No surf, Gabriel Medina e Ítalo Ferreira são nomes que brilham nas competições internacionais, trazendo orgulho e visibilidade para o esporte brasileiro. Outro destaque é Silvana Lima, que se tornou uma referência no surf feminino. Na natação, atletas como César Cielo, Thiago Pereira e Etienne Medeiros conquistaram medalhas e recordes, elevando o Brasil no cenário aquático mundial. No boxe, Éder Joffre e Acelino Popó Freitas são conhecidos por sua habilidade de nocaute e estratégias de combate, inspirando novos atletas a seguir seus passos. Joffre é amplamente considerado um dos maiores pugilistas de todos os tempos, enquanto Popó se destacou por suas conquistas em várias categorias de peso. Esses atletas não apenas conquistaram títulos, mas também inspiraram milhões de jovens a seguir seus passos, promovendo a prática esportiva como um meio de desenvolvimento pessoal e profissional. Suas histórias de superação e dedicação são exemplos de como o esporte pode transformar vidas e unir a nação. Importância ecológica. A prática esportiva no Brasil tem um impacto significativo no meio ambiente. Esportes ao ar livre, como o surf, a canoagem e o ciclismo, dependem de um ambiente saudável e preservado. A conscientização ecológica entre os atletas e organizadores de eventos esportivos é fundamental para garantir a sustentabilidade dessas práticas. Iniciativas como o uso de materiais recicláveis em eventos esportivos, a promoção de práticas sustentáveis e a educação ambiental são essenciais para minimizar o impacto ecológico. Competições como o Ironman Brasil adotam medidas para reduzir a pegada de carbono e promover a sustentabilidade. A preservação dos ecossistemas naturais é crucial não apenas para a continuidade dos esportes, mas também para a saúde e o bem-estar das comunidades locais. A relação entre esporte e ecologia é uma via de mão dupla. A prática esportiva promove um estilo de vida saudável e ativo, enquanto a preservação ambiental garante que futuras gerações possam desfrutar das belezas naturais e dos recursos que o Brasil oferece. Projetos de reflorestamento, limpeza de praias e campanhas de conscientização ambiental são exemplos de como o esporte pode contribuir para a proteção do meio ambiente. Curiosidades e mitos. O esporte no Brasil é rico em curiosidades e mitos que refletem a paixão e a criatividade do povo brasileiro. Uma curiosidade interessante é que o futebol de várzea, jogado em terrenos baldios e campos improvisados, é uma escola de talentos que revelou muitos craques para o mundo. Zico, Sócrates e Romário começaram suas carreiras em campos de várzea antes de se tornarem estrelas internacionais. No vôlei, há a tradição das peladas de praia, onde jogadores amadores e profissionais se encontram para partidas informais nas praias, fomentando a camaradagem e o amor pelo esporte. Nas artes marciais, a capoeira combina luta, dança e música, criando uma expressão cultural única que é praticada em todo o Brasil. A roda de capoeira é um símbolo de resistência e identidade cultural, atraindo praticantes e admiradores de todo o mundo. Os mitos esportivos também são abundantes. Histórias de superação, como a de Garrincha,
que superou limitações físicas para se tornar um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, inspiram milhões. Garrincha, com suas pernas tortas e dribles desconcertantes, é um exemplo de como a paixão e a habilidade podem superar adversidades. A lenda do Maracanazo, a derrota do Brasil na final da Copa do Mundo de 1950, ainda é um tema de debate e fascínio, sendo um marco na história do futebol brasileiro. No basquete, o Jogo das Estrelas da NBA no Brasil foi um evento marcante, mostrando a popularidade crescente do esporte no país. O judô brasileiro tem suas lendas, como o Ippon de Aurélio Miguel, que garantiu a medalha de ouro nas Olimpíadas de 1988. No surf, histórias sobre ondas gigantes e tubarões são parte do folclore das praias brasileiras, adicionando um elemento de aventura e mistério ao esporte. No boxe, Éder Joffre é frequentemente chamado de Galinho de Ouro e é cercado por histórias de sua determinação e habilidade impressionante. Acelino Popó Freitas é conhecido por suas histórias de lutas épicas e pelo impacto que teve no cenário do boxe mundial. Ambos são figuras lendárias que representam a força e a resiliência dos atletas brasileiros. Prevenção de acidentes. A prática segura dos esportes é crucial para garantir a saúde e o bem-estar dos atletas. A prevenção de acidentes começa com o treinamento adequado, incluindo a instrução correta sobre técnicas e o uso de equipamentos de proteção. Programas de formação de técnicos e treinadores qualificados são essenciais para garantir que os atletas recebam orientações apropriadas desde cedo. A preparação física é fundamental, com programas de condicionamento que fortalecem os músculos e melhoram a resistência, reduzindo o risco de lesões. O acompanhamento regular por profissionais de saúde, incluindo fisioterapeutas e médicos esportivos, ajuda na detecção precoce de problemas e na recuperação rápida de lesões. A fisioterapia esportiva desempenha um papel crucial na reabilitação de atletas, oferecendo tratamentos personalizados para acelerar a recuperação e prevenir reincidências. Os esportes de contato, como o futebol e as artes marciais, exigem cuidados adicionais, incluindo a supervisão médica e a aplicação de regras rigorosas para proteger os atletas. A implementação de protocolos de contusão no futebol e nas artes marciais é um exemplo de medidas para proteger a saúde dos atletas. A hidratação adequada e a nutrição balanceada também desempenham um papel vital na manutenção da saúde dos esportistas. Nutricionistas esportivos trabalham para desenvolver dietas personalizadas que atendam às necessidades energéticas e de recuperação dos atletas. A educação dos atletas sobre os sinais de alerta de lesões e a importância do descanso e da recuperação são essenciais para a longevidade na carreira esportiva. Campanhas de conscientização sobre a importância do aquecimento e alongamento antes dos treinos e competições são fundamentais para prevenir lesões musculares e articulares. Além disso, o suporte psicológico é importante para lidar com a pressão e o estresse do esporte de alto rendimento, ajudando os atletas a manterem um equilíbrio saudável entre a vida pessoal e profissional. O Brasil é verdadeiramente um país apaixonado por esportes, com uma rica história e uma diversidade incrível de modalidades. Através da prática esportiva, os brasileiros encontram não apenas entretenimento e competição, mas também uma forma de expressão cultural e social. Proteger e promover o esporte é garantir um futuro vibrante e saudável para o país. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pelos esportes no Brasil. Até a próxima!